A meia-idade. Para muitos, uma fase que carrega o peso das expectativas culturais, frequentemente associada ao declínio ou à crise. Mas Carl Jung nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Ele descreve a meia-idade como o verdadeiro começo da vida. Não um momento de perda, mas de renascimento. Imagine uma árvore majestosa. Durante décadas, ela foca silenciosamente em criar raízes profundas, escondidas da vista, enquanto enfrenta ventos, tempestades e o passar das estações. É somente depois de um longo período de preparação que ela finalmente floresce, alcançando toda a sua glória. Assim, é a meia-idade. Este é o momento em que somos convidados a nos reconectar com nosso propósito mais profundo, a examinar o que realmente importa e a nos libertar de padrões que já não servem. É uma chance de deixar para trás as histórias que nos foram impostas e começar a escrever uma narrativa mais autêntica e significativa. Jung nos convida a abraçar esse despertar, não com medo ou resistência, mas com coragem e curiosidade. Porque, ao contrário do que nos ensinaram, a meia-idade não é o começo do fim. É o florescer de uma nova vida. A juventude é como o alicerce de uma construção. Durante essa fase, somos impulsionados por uma necessidade quase instintiva de explorar, experimentar e nos ajustar ao mundo ao nosso redor. Há uma energia vibrante e um senso de urgência em alcançar, conquistar e provar nosso valor. Conforme crescemos, começamos a moldar nossas identidades. Porém, muitas vezes, essas identidades são construídas com base em expectativas externas. Os sussurros da sociedade, das famílias e até das convenções culturais nos dizem como devemos agir, o que devemos buscar e quem devemos nos tornar. É um período de aprendizado e adaptação, mas também de sacrifícios. Sacrificamos pedaços do que realmente somos para atender ao que imaginamos que o mundo deseja de nós. Nesse processo, acumulamos conquistas, um diploma, um trabalho promissor, um relacionamento estável. No entanto, por mais que pareçam satisfazer, algo frequentemente permanece vazio. É como escalar uma montanha e perceber, ao chegar ao topo, que a vista não é exatamente o que esperávamos. Essas primeiras décadas são fundamentais. Elas fornecem a estrutura e a experiência necessárias para os passos que daremos depois. Mas para muitos, deixam uma questão inquietante. É isso que eu sou, ou apenas o que me tornei para agradar o mundo? À medida que nos aproximamos dos 40 anos, a vida começa a mostrar uma face diferente. O que antes parecia claro começa a se tornar nebuloso, e uma inquietação sutil se instala no fundo da alma. É como se uma pergunta silenciosa começasse a ecoar. Será que eu estou realmente vivendo a vida que eu quero? As prioridades começam a mudar, e por vezes, essa mudança vem acompanhada de uma sensação de desconforto. O que antes parecia ser a busca por sucesso ou reconhecimento social perde seu brilho, e passamos a questionar o significado real de nossas escolhas. Perguntas como: será que essa jornada externa foi o suficiente? Ou, onde está o meu verdadeiro eu em meio a tudo isso? Começam a surgir. Esses questionamentos não devem ser vistos como sinais de crise, mas como um chamado para algo mais profundo. Jung acreditava que este momento de insatisfação é um convite para iniciar o processo de individuação, o caminho para se tornar quem realmente somos. Ao invés de temer esses questionamentos, devemos acolhê-los como uma oportunidade de transformação. Eles são as sementes de uma vida mais autêntica e significativa, plantadas no solo fértil do questionamento existencial. Ao escutarmos essas perguntas, abrimos o caminho para uma nova jornada, onde podemos começar a integrar as partes de nós mesmos que estavam ocultas ou negligenciadas até então. O conceito de individuação, central na obra de Jung, nos oferece uma chave para entender essa transição. A individuação é o processo de nos tornarmos completos, integrando todas as partes de nosso ser, especialmente aquelas que foram reprimidas ou ignoradas.
Jung propôs que, para alcançar a verdadeira autossuficiência e autenticidade, precisamos abraçar todos os aspectos de nós mesmos, incluindo nossa sombra, as partes da personalidade que evitamos ou rejeitamos. É natural durante a juventude e até os primeiros anos da meia-idade que nos escondamos atrás de uma persona, uma máscara social construída para atender às expectativas dos outros. Essa persona pode ser útil para navegar no mundo, mas ela limita quem somos de fato. A verdadeira liberdade só é alcançada quando enfrentamos a sombra, os aspectos de nós mesmos que nos envergonhamos ou tememos. A individuação exige coragem. Enfrentar nossas sombras é desconfortável, muitas vezes doloroso, mas é o único caminho para a autenticidade. Imagine um escultor que, com paciência e dedicação, vai moldando uma pedra bruta, removendo as impurezas até revelar a beleza escondida dentro dela. Assim também somos no processo de individuação. A cada camada retirada, nos aproximamos mais da nossa essência verdadeira. Ao integrar essas partes negadas de nós, encontramos um novo senso de equilíbrio e clareza. Nos tornamos mais inteiros, mais compassivos consigo mesmos e com os outros. Esse processo não é rápido nem fácil, mas é profundamente libertador e essencial para uma vida autêntica e realizada. À medida que a individuação avança, a percepção sobre a vida e o que realmente importa começa a mudar. O que antes nos motivava, a busca incessante por aprovação externa, status ou conquistas materiais, começa a perder sua força. A maturidade emocional, que se aprofunda com o tempo, começa a redefinir o que é mais importante. O desejo de agradar aos outros cede lugar ao desejo de ser verdadeiro consigo mesmo. Nos primeiros anos de vida adulta, buscamos respostas no mundo externo. Investimos na construção de carreiras, na aquisição de bens materiais, nas relações sociais que validam nossa identidade. Contudo, à medida que a vida avança, a satisfação que essas conquistas nos proporcionam diminui. Uma sensação de vazio começa a surgir, como se, no fim das contas, nada do que conquistamos externamente fosse suficiente para preencher o anseio interior de autenticidade e paz. Na meia-idade, as prioridades começam a se inverter. A busca por bens materiais e reconhecimento social dá lugar a uma busca mais interna. A necessidade de viver de forma autêntica, de encontrar significado e de se conectar com o que é genuíno. O piloto automático da vida, em que as ações são movidas apenas pela rotina e pela obrigação, é substituído por uma vida mais intencional e consciente. Esse processo não é apenas uma mudança de objetivos, mas uma verdadeira transformação interior. Aprendemos a viver em sintonia com nossos valores, com um maior foco em nosso bem-estar emocional, na nossa paz interior e na construção de relações mais profundas e verdadeiras. A cultura frequentemente nos apresenta a meia-idade como um período de crise, uma fase em que os indivíduos se confrontam com a perda de juventude, com o fim de ciclos e com o medo do que está por vir. No entanto, essa visão limitada não faz justiça ao potencial de transformação que este momento oferece. A meia-idade é, na verdade, um ponto de virada, não um declínio. Jung nos lembra que esse é o momento em que podemos reescrever nossa história. Não é um fim, mas o começo de uma nova etapa de autoconhecimento e renascimento. A crise de meia-idade pode ser vista, na verdade, como uma oportunidade de desapego. Ela exige que nos desapeguemos de velhas identidades e narrativas que já não servem mais, e nos convida a te abraçar novas possibilidades. Ao confrontarmos nossos medos, falhas e limitações, descobrimos que eles não são barreiras, mas trampolins para o crescimento. Esse período de crise é, na realidade, uma janela aberta para o recomeço, uma chance de questionar e redefinir tudo o que pensávamos ser a nossa verdade. Assim, ao invés de resistir a essa mudança, devemos abraçá-la com coragem, pois ela nos oferece a chance de viver mais plenamente. A meia-idade
longe de ser um sinal de decadência, é uma fase de novas descobertas. Podemos finalmente permitir-nos a liberdade de ser quem realmente somos, sem as pressões externas que nos definiram por tanto tempo. É um momento para redescobrir paixões, realinhar nossos valores e abraçar um futuro que, até então, parecia distante. Na meia-idade, uma busca mais profunda por significado e autorrealização se torna inevitável. O que antes parecia suficiente, a busca por sucesso ou pela aprovação dos outros, já não preenche o vazio interior. A busca agora se volta para algo mais essencial: a compreensão de quem realmente somos e o que realmente importa. Jung, influenciado por filósofos como Viktor Frankl, acreditava que o significado é a chave para a verdadeira liberdade. A verdadeira autorrealização não vem das coisas que conseguimos ou das metas que alcançamos, mas da aceitação plena de quem somos, com todos os nossos acertos e falhas. Isso significa abraçar não apenas as nossas virtudes, mas também nossas imperfeições e sombras. A sombra, aquele lado de nós que muitas vezes evitamos ou negamos, é uma parte vital de nosso eu. Quando nos aceitamos em sua totalidade, luz e sombra, encontramos um nível mais profundo de paz e liberdade interior. A verdadeira liberdade vem da aceitação do nosso ser completo. Ao integrarmos as partes de nós que haviam sido negligenciadas ou reprimidas, nos tornamos mais autênticos e, portanto, mais capazes de viver uma vida que ressoe com o nosso verdadeiro eu. Esta aceitação nos libera do peso da perfeição e nos permite viver de forma mais espontânea e fiel a quem somos. Jung nos ensina que o significado não é algo a ser buscado fora de nós, mas algo a ser descoberto dentro. É a prática diária de abraçar nossa totalidade, de ser verdadeiramente fiel a nós mesmos, o que nos conduz a uma vida mais profunda, mais rica e mais realizada. Ao refletirmos sobre as etapas descritas até aqui, fica claro que a meia-idade não é um fim, mas sim o início de uma nova fase da vida. A sabedoria adquirida ao longo dos anos não é uma sentença de declínio, mas uma oportunidade para transformar tudo o que vivemos em algo ainda mais significativo. Jung nos revela que a meia-idade é o ponto de virada onde a vida realmente começa a florescer, pois é quando somos chamados a viver de maneira autêntica, a fazer as pazes com nosso verdadeiro eu e a dar espaço para as partes mais profundas e esquecidas de nossa alma. Esse novo começo exige coragem. Coragem para enfrentar as sombras, coragem para deixar para trás as expectativas externas que por tanto tempo nos definiram, e coragem para viver de acordo com nossos próprios valores. A verdadeira liberdade só é alcançada quando nos libertamos das limitações autoimpostas e permitimos que nossa verdadeira essência se manifeste no mundo. À medida que passamos pela meia-idade, passamos a perceber que a verdadeira riqueza da vida não está em colecionar bens materiais ou em buscar reconhecimento, mas em viver com autenticidade e propósito. O tempo nos oferece o presente mais precioso de todos, a chance de recomeçar, de viver plenamente e de nos conectar com o que é realmente importante. A meia-idade, com todas as suas nuances e desafios, é na realidade uma bênção disfarçada. É uma oportunidade de crescer, de aprofundar, de viver com mais sabedoria e de alcançar a paz interior. Em vez de temer o que vem pela frente, devemos abraçar a promessa de um novo começo, pois a verdadeira vida está apenas começando.